muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relevância de discutir ciência aqui no Brasil. Um tema super pertinente. A gente teve aí uma série de polêmicas envolvendo a ciência no ano passado, e esse ano a gente tem visto de maneira ainda mais evidente o quanto a ciência nos circunda e o quanto ela é necessária para a nossa existência aqui na Terra. Então, um projeto é importantíssimo de ser tratado. E possível tema de redação, a questão científica, da pesquisa científica, da divulgação científica, do fazer ciência, a importância da ciência, a desvalorização da ciência, todos esses são possíveis temas, possíveis abordagens para essa questão temática. Já agradeço a participação de vocês, o chat fica disponível aqui, para caso vocês queiram falar, e também podem ficar à vontade para contribuir aí ao longo das apresentações. Nossos convidados de hoje são aqui, né, a doutoranda Juliana Ribeiro, né? A Júlia, ela tem graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental, uma engenharia um tanto quanto diferente, acho interessante pontuar, né? A gente aqui em Cruz e na região do Recôncavo está muito acostumado com engenharia agronômica, né? Com agronomia, mas o curso dela é um pouco diferente. E também o Andrei Barreto, que é recém-formado aí no curso de biotecnologia, de biomedicina. Vocês, recentemente, alguns de vocês foram aprovados nesse curso, então achei super pertinente trazer aqui alguém da área, falar um pouco, né, sobre o que se faz no curso, conhecer um pouco mais sobre pesquisa nesta área e também tirar dúvidas aí em relação à graduação. O Andrei, ele fez graduação na UESC e formou agora recentemente. Vamos, então, dar início aqui à nossa live de hoje. A gente separou alguns tópicos, né, para essa live, para que a gente pudesse ter uma certa fluidez, né? Eu falei aqui com os convidados que eu gosto de manter o uso dos slides, porque limita um pouquinho mais a nossa fala, né, e a gente não se perde tanto. Eu sei que durante processos de apresentações como live, a gente acaba transitando em outros assuntos, indo muito distante. Então, para a gente tentar nortear um pouco mais aqui a nossa discussão e também agregar conhecimentos aí de várias áreas para vocês que são estudantes. A gente começa aí com o conceito relacionado à ciência. Ciência é conceituado aí a partir da palavra, né, da raiz latina, ciência, e aí o professor Tiago falaria muito bem, inclusive com a pronúncia adequada, que significa conhecimento, né? E por isso a gente fala em tomou ciência, quando alguma coisa acontece, quando um fato acontece, alguém tomou ciência. Acho que é muito legal a gente falar isso, né, de onde surge o conceito da palavra ciência e a que ela está associada, porque a gente costuma ver ciência como algo muito pronto, como um resultado, e não como algo que é pensado a partir de um método. Acho que se a gente fosse falar aqui, convidados, é muito mais fácil a gente definir o que não é ciência do que o que é ciência. Vocês concordam com isso? Uhum. Olha, Andrei, já tem aqui uma galera dizendo que tem várias perguntas. Muita calma, Daniel. Tudo bem, vou deixar o Andrei responder. Pois a gente define muito mais fácil o que não é ciência do que o que é ciência, porque aquilo que não é ciência é fácil de ser compreendido e diferenciado a partir da ausência de experimentação, de método, de reconhecimento, de testagem, de comprovação, aquilo que pertence única e exclusivamente ao rol das opiniões, né? Opiniões formadas, opiniões aí que são levadas e difundidas até mesmo pelo senso comum. E o senso comum, ele não contraria a ciência. Pelo contrário, muitas vezes o senso comum ele pode ajudar a construir o conhecimento científico. Né? A questão das plantas medicinais, por exemplo, né? Ela faz isso. O senso comum usa uma série de elementos como a cidreira lá para dor de cabeça, o boldo para dor de barriga, e a pesquisa científica vai lá e testa isso, coloca isso de maneira organizada, comprova a eficácia, a quantidade, mede o quanto que isso vai trazer de impacto e torna aquilo que era do senso comum algo científico. Então, por isso a gente consegue fazer essa separação entre o que é ciência e o que não é ciência, e eu acho que é importante começar desse ponto,
porque a gente precisa discutir ciência sem estar colocando ciência num pedestal. Né? Eu acho que um principal ponto aqui de erro no tratamento do que é ciência é que a gente tende a ver a ciência num ponto de vista lá de algo que está isolado, uma bolha científica, né? E a gente precisa promover na população o que a gente tem chamado de letramento científico. É fazer com que a ciência não seja vista só como resultado. E eu acho que a mídia, ela ajuda muito nisso. Né? Acabamos de descobrir a cura de tal doença. Recentemente, agora, há medicamentos relacionados lá à questão da AIDS. Né? Ela fala da descoberta em si, mas ela esquece de promover tudo aquilo que foi feito antes, tudo aquilo que envolveu a pesquisa, muitas vezes anos e anos de pesquisa que são sintetizados em 3 frases e que vão para a mídia representando aquela ideia, e a população acaba se mantendo com essa ideia de que o cientista é aquele indivíduo que está lá com seu jaleco, com seu óculos, no laboratório, que só existe pesquisa, inclusive, dentro desse espaço, quem dera pesquisa no campo das letras, das ciências humanas, né? Perfeito, já. Eu não tenho um laboratório, então eu não faço pesquisa. Tá? Infelizmente, a ideia de pesquisador, né, que se tem no Brasil é esse, do indivíduo que está atrelado lá a um laboratório fechado, com uma linguagem que não atinge a população. Né? Tem um pesquisador que ele diz que a gente deveria publicar textos na revista da FAPESB com a linguagem da Veja. E aí daria certo, ia casar certo. Porque como tem acontecido, não promove conhecimento, não faz com que as pessoas entendam que a pesquisa científica precisa ser muito mais valorizada. E por conta, né, dessa ausência de conhecimento sobre a ciência, algumas pesquisas mostraram que o brasileiro ele tem interesse sobre ciência, só que ele dificilmente sabe falar o nome de um pesquisador ou de uma agência de pesquisa. Né? E aí eu já aproveito para, antes de mostrar os slides lá, cutucar aqui a onça com vara curta, sem ser os meus pesquisadores, sem ser os colegas dos meus pesquisadores. Vamos ver aí você. E sem consultar o Dr. Google, por favor. E não vale o pai, a mãe, nem a tia. Aí pronto, não sobrou ninguém. O nome de um pesquisador brasileiro, o nome de uma agência de pesquisa brasileira. Coloquem aí no chat aí para a gente ver como que está o conhecimento da turma a respeito disso. Eu até abri o chat aqui para poder acompanhar ao vivo. Você é dos meus. Pois é. Então, aí eu já trouxe, né, no slide uma frase que é de um cara assim, que é o cara da ciência, que é o César Lattes, né? E que ficou tão conhecido porque no Brasil a gente passa a conhecer as coisas relacionadas à ciência de maneira tão distorcida que chega a ser vergonhoso, né? A gente passou a conhecer esse cara que é tão importante por conta da plataforma dele, que foi recentemente utilizada de maneira errônea pelo nosso quase ministro da Educação, né? E que passou aí a utilizar esse espaço para postar inverdades em seu currículo. Todo pesquisador precisa ter um currículo Lattes, que a sua vida está posta ali naquele espaço. Tudo que você faz, tudo que você pesquisa, tudo que você publica, vai ali para aquela plataforma e serve de consulta, não só para você, como para os demais pesquisadores. Eu acho que o conhecimento sobre a plataforma do Lattes é algo que é essencial à vida do pesquisador, e eu já atualizo vocês, convidados. No CESAGE, nós temos uma semana, né, de pesquisa científica, uma apresentação, uma mostra, que é a Mostra Tech, e eles desenvolvem pesquisas, a gente já ganhou vários prêmios, já viajou para vários lugares, inclusive eu tenho aqui, né, Beatriz, que viajou com a escola, a gente tem Caio, que já viajou com a escola, uma galera aqui que participou de mostras científicas, que apresentou os seus trabalhos, tem os meninos que fazem pesquisa relacionada à questão da fome, né, que é uma pesquisa lindíssima. Então, a gente não tem aqui pessoas completamente amadoras, não. Temos pessoas que já desde o ensino médio, graças a Deus, começaram a ter contato com a pesquisa bem cedo. E, claro, isso cria uma diferença enorme, não só no currículo, mas também na vivência.
Quem dera a gente ter tido isso, né? Em nossa época. Pois é, Quem exatamente. dera mesmo. Já aproveito para perguntar aí, que dificuldades vocês tiveram quando tiveram que fazer o Lattes? Nossa, eu não sabia nem por onde começar, na realidade. Exato. A gente já faz o Lattes desde a graduação, né? Pelo menos foi da onde eu comecei a fazer. E eu ficava perdida, digo, mas assim, eu vou botar o quê? Sabe? Eu não fiz nada ainda e tal, mas eu sabia a importância de se ter o Lattes. Aí isso, na realidade, acabava estimulando a gente a participar de congresso, de publicação de artigos, de coisas de congresso. Toda participação é importante e aí dava para você colocar lá. Entendeu? A primeira dificuldade para mim do Lattes é você montar o Lattes. Ou um negocinho difícil de configurar. Você se bate para configurar o Lattes, mas depois você vai descobrindo as manhas, né, para se mexer. Mas como a Juliana falou, no início você para e fala, meu Deus, não tenho nada para colocar aqui. Mas isso acaba me incentivando. Durante a graduação mesmo, era um dos incentivos, falando, não, tem que preencher meu Lattes. Quando terminar aqui essa graduação, eu tenho que ter alguma coisinha para apresentar no meu Lattes, né? Porque o Lattes, querendo ou não, é nossa representação acadêmica, né? Mostra o que, inclusive, muita gente não sabe, mas no Lattes entra desde onde você começou o seu estudo, né? Desde escola, colégio, né? E por aí, curso técnico, e por aí vai. Então, é utilizado, né, Andrei, nas ferramentas de seleção, de concurso, por exemplo, né? Contabiliza ponto, as publicações, as participações. É o chamado barema, né? Que eles fazem, que é justamente essa contagem do seu Lattes de sua, vamos botar assim, sua atividade acadêmica, né? O quanto você produziu durante a sua graduação, durante o seu mestrado, o seu doutorado, o que você produziu de texto, o que você produziu de conhecimento, né, de congresso, de apresentação, às vezes você mesmo apresentando. Então, é uma ferramenta extremamente importante. E aí, né, depois de pensar em toda essa importância do César Lattes, né, que é esse cara aí que vai desenvolver a ciência de maneira muito recente, né, a gente está aí com ele em 1924 até 2005, ele vai falar sobre como a ciência, ela não pode prever o que vai acontecer, ela pode calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. Acho que quando a gente fala aqui do nosso momento atual de vivência em torno do coronavírus, essa frase ela fica ainda mais evidente, né? Muitos estudos mostram que não se sabia aí a dimensão do corona, mas já se conhecia a probabilidade de contaminação e o impacto que poderia causar. E a gente tem vivenciado na pele essa situação cotidianamente. Tá? E aí eu quero já aproveitar e puxar, né, um ponto que está um pouquinho fora aqui do slide, mas eu quero a participação dos convidados. Como que a gente pode pensar em discutir na relevância da importância de falar de ciência quando a gente está vivendo situações tão complexas como movimento terraplanista, criacionismo, movimento anti-vacina? E aí, eu sinceramente chega a ser ridículo. Não sei nem se eu posso falar isso, mas assim, é inadmissível esses grupos que afirmam essas coisas absurdas, gente. Pelo amor de Deus, com base em quê? Porque a primeira pergunta que a gente faz é isso. Como um bom cientista, e qual o embasamento? Exatamente. Entendeu? Não tem nenhum embasamento para falar de terraplanismo, não tem nenhum embasamento para falar da contravacina, entendeu? Não existe, gente, pelo amor de Deus. Pelo contrário, por exemplo, a questão da vacina, a gente vê a importância dela na nossa vida, porque graças a Deus, através delas, a gente não teve inúmeras doenças, né? Que a gente começa a tomar vacina desde bebê e até já grande adulto, entendeu? E são movimentos, né, que, querendo ou não, quando a gente vai parar para ver historicamente, são movimentos que já existiram, né, que já vieram à tona outras vezes, em outros momentos históricos, e que foram desacreditados e que foram rebatidos, não por falácias, né, mas com comprovação científica, né, com o embasamento que a gente diz, com a pesquisa, com a tentativa, o erro, com a observação, e não com só falácia. Né? Então são coisas que a gente, hoje em dia, a gente, como a Juliana falou no início, é ridículo, né? A gente para, olha e tem vontade de rir, porque
E o problema de tudo é que a gente não pode levar também nessa questão, porque muita gente, na mídia, né, no contexto que a gente vive, isso está sendo disseminado, né? E acho a que gente olha... esse é o ponto, né, Andrei? A Exato. gente está lutando contra algo que é muito maior. A gente está aqui nesse momento fazendo uma live sobre ciência e tendo que chamar a atenção de uma discussão como essa, que parece tão irrisória, parece tão estranho de estar sendo comentado, mas a gente tem que falar porque é um movimento que ganha notoriedade em espaços de grande propagação, né? Então, é também importante que a gente pontue a ideia que esses movimentos têm de desconstruir a ciência. Como é que a gente pode ir na contramão desses processos, trazendo de volta ideias, teorias que já foram refutadas, que já deveriam ter sido superadas, mas que estão aí de novo em voga. Só Jesus sabe por quê. Só Jesus sabe por quê. Eu amo um meme, que é uma página, né, assim, no Facebook, terraplanistas, e embaixo logo tem no Facebook, tem aquela bolinha do mundo, tem um globo do mundo. E aí o nome da página lá, terraplanista, e embaixo tem um globozinho da Terra. É genial. Porque não tem muito o que se discutir, né? A gente fica assim, gente, por favor. Como que ainda estamos falando disso, né? Mas, enfim, estamos no século XXI, mas algumas ações me parecem que ainda são do século passado. Sim, exato. É como o Tayala, que está no chat, ela falou, né? São movimentos baseados na ignorância humana, porque realmente tem muitas pessoas que não têm acesso à informação, como graças a Deus a gente tem, entendeu? Então acabam até acreditando nesses movimentos também. Entendeu? Isso, tem um sociólogo, né, o Edgar Morin, ele fala que a gente precisa evitar esse movimento de anti-intelectualismo, porque a gente precisa dar ao povo uma linguagem que seja compreensiva, justamente para promover uma educação que seja para a complexidade e não para um elemento ali que seja mais superficial. E essa superficialidade permite que ações como essa ganhem ênfase, justamente porque acha um espaço que é aí bastante propício, que são as redes sociais. É o fazer ciência ser popular, né? Fazer a ciência ser popular, se popularizar, aquela campanha mesmo de Jânio Quadros, da época dele, é ser o popularismo mesmo, ser popular, trazer uma linguagem acessível, porque é a forma que a gente vai conseguir ir ganhando, né? Tentar ganhar mais credibilidade, né? Isso, mostrar o conhecimento acessível, né? Bom, a gente aqui no Brasil, né, se tratando de pesquisa, ainda estamos engatinhando por conta, né, da temporalidade. A gente tem aqui alguns marcos que eu trouxe. Em 1500, a gente já pode falar em algumas pesquisas que foram desenvolvidas por meio lá dos portugueses antes de chegar ao Brasil. Eles fizeram pesquisas que foram pesquisas aqui em relação à ambientação geográfica do país, à composição territorial, às questões relacionadas aí à fauna e à flora. Fizeram a observação astronômica, o Dom Pedro, né? Ele era aí o Dom João, na verdade, ele era um aficionado na astronomia, né? Tem um museu astronômico com o nome dele, inclusive, e também já se fazia investigação acerca das questões culturais. Então, mesmo quando a gente fala da pesquisa no campo das ciências humanas, ela remonta no Brasil à época de 1500, e não apenas as pesquisas no campo das ciências biológicas. Parece que houve uma grande explosão e uma valorização das ciências que são produzidas no campo biológico, e as ciências humanas ficaram mais resguardadas à produção, não de conhecimento, mas de possíveis teorias. Na sequência, a gente tem aí a presença da pesquisa durante o período do Brasil Império, principalmente com a chegada aí da família real, que abre uma série de locais que possibilitam a criação de movimentos voltados à ciência, à discussão da ciência, como a Biblioteca Nacional, o Museu Real, a própria Escola de Medicina do Rio de Janeiro, a Escola de cirurgias aqui na Bahia, os jardins botânicos também, que são referência. Posteriormente, a criação do IBGE, né? Eu não mostrei essa tela antes, porque a gente estava falando lá do conhecimento que se tem sobre ciência, e eu acho que pouquíssimas pessoas colocam o conhecimento produzido pelo IBGE como sendo conhecimento científico, né? E por que a gente não faz isso? Um dos seus alunos até colocou no chat, ele respondeu o IBGE. Ele perguntou, né?
IBGE seria aí sim, né? Seria. A gente não tem a ciência, muita gente relaciona realmente a ciência à saúde, a pesquisa relacionada à biológica, né? Como você, como Jaque mesmo falou no início, a um laboratório fechado. E não, a ciência tá na área de Jaque, de letras, se faz ciência, na área de Juliana, né, de agronômica, se faz ciência, nas ciências exatas, que são as engenharias, são ciências, produzem, pesquisam também, né, eles não só construem prédios, né, então toda a área realmente tem campo para pesquisa. Isso, quando a gente faz, né, o Mostra Cessage, que Caio bem me lembrou, o Mostratec a que eles vão, a que a gente é afiliado e que a gente manda pesquisas para lá, a Mostra Cessage, a gente tem uma certa resistência em relação a alguns projetos, justamente porque o aluno pensa, eu quero criar um aplicativo, eu quero fazer um ensaio de substituição da farinha de não sei o quê. Então, sempre em alguma coisa que não está diretamente relacionado com as questões, como a gente diz, não. A gente teve uma pesquisa que foi muito legal, que foi investigação da Cauana, que falou sobre o quanto que as pessoas elas eram impactadas por séries que tratavam sobre depressão e que tinham essa fundamentação, e o quanto que algumas pessoas elas eram mais impactadas. E fizeram uma pesquisa lindíssima com esse elemento que era um elemento das séries. Né? Então, a gente observa aí que a pesquisa ela não está restrita a um único campo, e é importante que seja divulgado isso também e que se valorize as outras áreas de pesquisa. E que não só restrita a laboratório. Aí, essa pesquisa mesmo que você citou, não precisa de laboratório. Tá entendendo? Vai muito além, tem muitos outros campos, assim, sabe, da pesquisa, que a gente não utiliza laboratório. E que não precisa entregar um produto, né? Eu acho que a gente ainda tem uma visão de ciência como algo que vai produzir alguma coisa. Tem que resultar em alguma coisa. Na sequência, temos aí, no Brasil República, a criação da Academia Brasileira de Letras, né? É um marco importante, principalmente para as pesquisas na minha área, porque passa a valorizar o escritor, não como uma profissão, mas sim como alguém que é estudioso. E a gente observa a imensidão de pesquisas que um escritor tem que fazer para escrever um livro. Eu estou lendo um livro que é um paradidático que eu trabalho com uma turma de 9º ano, e no final do livro, ele fala sobre o irmão do John Green, o cara que escreveu lá A Culpa é das Estrelas. Eu ficaria puto da vida se alguém tivesse que me reconhecer pelo meu irmão, mas tudo bem, pela minha irmã. Mas estou eu aqui fazendo isso. Ele fez a pesquisa dele com tanta gente. No final do livro, ele fala de tanta gente que ele teve que ter contato para entender. O livro fala sobre uma possível vinda de OVNIs para aqui, para a Terra, e como eles se instalam. Ele disse que ele teve que pesquisar tanta coisa, teve que saber sobre solo, teve que saber sobre tecnologia, teve que saber sobre roupa. E aí, é de fato um pesquisador. Não é só escrever o livro, não é só ter o domínio da escrita, não é só ter a linguagem. É preciso fundamentar aquilo que está sendo escrito, para que fique verossímil. Então, reconhecer, e a Academia Brasileira de Letras foi um reconhecimento do escritor, como sendo também um cientista. E, na sequência, temos aqui, nos anos 1900, criação do Instituto aí Sototerápico, que depois virou o Fiocruz. E aí, vocês querem comentar um pouco sobre a importância da Fiocruz nas pesquisas? Vai, Ju. Não, pode falar, porque é mais sua área, sim. Sim. A Fiocruz, ele é um instituto, né, totalmente brasileiro e tem uma importância, né, fenomenal em nossa pesquisa, né? Tem diversas áreas de pesquisa. Tem uma Fiocruz em Salvador, inclusive. Aqui na Bahia, nós temos a Fiocruz em Salvador. Tem Fiocruz espalhada, né, pelo país inteiro. E as arboviroses, né, são uma das, pelo menos, que eu vejo mais pesquisa na área da Fiocruz, são na área de arboviroses, né, relacionadas à dengue, à chikungunya, a Zika vírus, que é de extrema importância, né, que é um cenário totalmente brasileiro, né, de saúde pública, a questão das arboviroses, e a Fiocruz está diretamente relacionada com as pesquisas dessa área, né. Eu acho importante também destacar reconhecimento internacional, né, desse instituto. Sim, é um instituto reconhecido internacionalmente, né, e, como é que eu posso dizer, ele disponibiliza, né, consegue... Parcerias?
a palavra, mas ele oferta bolsas, né, bastante bolsas de mestrado, de doutorado, que é como vai fomentar, né, vai estimular essa produção científica. É feita principalmente por mestrandos e doutorandos, né? Mas, salvo engano, eles pegam iniciação científica também, que são alunos de graduação, né? Mas acho que eles absorvem para eles também alunos de iniciação científica, que acho que vou falar mais para frente aí, mas é uma modalidade, né, extremamente importante, né, na graduação, né, naquele estímulo inicial, né, como eu vou dizer, para o pontapé, né? Pesquisa, exato. O pontapé inicial para pesquisa. Para pensar pesquisa. Na época da minha graduação, eu era aluna de iniciação científica e a gente ainda tinha alunos que faziam trabalho que eram do ensino médio. Eles recebiam bolsa também para executar pesquisa científica também. Sim. É muito importante, porque já estimula desde o ensino médio. Do ensino médio. Exatamente. Eu não tive lá na UESC eu já cheguei a ver também alunos de ensino médio recebendo, né, incentivo de CAPES, de CNPq, até incentivo da própria universidade, né, que também tem. E isso eu acho importante também a abertura que teve, né? A gente vinha essas pesquisas, esses órgãos atuando basicamente nas universidades públicas, e hoje a gente tem uma ampliação, né, também com as universidades privadas que contam com essas iniciações científicas também relacionadas à FAPESB, à CNPq. E aí também, né, aqui a gente vê alguma criação de alguns órgãos importantes, a USP, né, que é o grande centro de pesquisa. Hoje, não sei, Júlia, qual é aí, você sabe dizer qual é a principal referência em pesquisa no Brasil? Não lembro. Acho que é a USP? Eu acho que é. Acho que sim, né? Hoje ainda também é a USP. Eu acredito que seja a USP ainda. A Unicamp também é muito renomada. Isso, eu pensei na Unicamp também. Fiquei na dúvida entre as duas. Os principais polos, né, na verdade, os principais polos de pesquisa científica, né, infelizmente, estão no Sudeste, né? Em questão de reconhecimento. Eu sei que a UFPR, que é a minha universidade, está em sexto. Sim, em questão de reconhecimento, as universidades do Sudeste, né, Sudeste Sul, são muito mais reconhecidas, né? Minas, a UFMG, sim, a UMG, são mais... Acho que também por áreas, né? Sim, tem um reconhecimento por áreas, né? Por exemplo, biologia, me parece que a de Viçosa é bastante reconhecida, tem uma no Espírito Santo também que é muito reconhecida, então tem também uma área de pesquisa que é mais valorizada em determinada universidade. Mas o nosso Norte e Nordeste não fica para trás também não, viu? Não, tem a UFBA aí liderando. A UESC está no top 100, tem um top de universidades da América Latina, né? E a UESC está no top 100 dessas universidades, né? Então, é algo realmente muito, muito importante. Relevante, né? É verdade. Exatamente, relevante. O meu curso de biomedicina na UESC, no último resultado, né, do MEC e do ENAD, de avaliação dos cursos, biomedicina da UESC era um dos melhores cursos do Brasil. Estava no top 10 dos melhores cursos do Brasil, lá da UESC. Então, o Nordeste, né, também tem uma gama de universidades, né, muito, muito boas também, excelentes. Com representatividade, né? E o Enem permitiu essa diversidade de conhecimentos serem aí compartilhados com todos os estados, né? E um trânsito muito mais facilitado, né? Do que na nossa época, né, Juliana? Que era ou fazia UFBA ou fazia o UFRB. Era a nossa... Eu tive que me mudar. Eu fui morar em Juazeiro para fazer a Federal do Vale do São Francisco. A Univasf, né? Univasf. Pois é. Um outro ponto importante aqui que eu acho de pontuar é a criação da SBPC, que é a Sociedade Brasileira aí de Progresso da Ciência. Tem encontros anuais, né, da SBPC, inclusive esse ano o encontro é virtual, né? E eu acho que é uma tendência. O que é que vocês acham aí, mudando um pouquinho aqui, saindo da linha? Vocês acham que vai ser uma tendência os eventos das instituições ocorrerem agora por videoconferência?
porque tem se tornado tão comum a participação em congressos online nesse período, que eu não sei se as universidades elas vão voltar a investir tanto em trazer uma pessoa de fora, os custos de viagem, a questão do pagamento dessa pessoa, a hospedagem, Sim. transporte, Era realmente um custo que eles tinham elevado mesmo. Sim, quando eu organizava eventos no Delete, né, lá na UFES, o principal ponto era esse. Qual autor vai vir, quanto que isso vai custar a vinda dele? E esse custo era repassado para a gente, que se inscrevia nos congressos. E isso impossibilitava, muitas vezes, você de participar daquele congresso que você tanto gostaria. Pela inscrição, por ter que viajar, pagar estadia, alimentação, tudo isso inviabilizava a sua participação em inúmeros congressos. Eu acho que talvez essa forma de plataforma online, congresso online, vai facilitar mais as pessoas poderem participar mais. Né? Exato. Acho que vai ser aí um bom saldo, né, da pandemia. Vai ser, acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. Aí um lado positivo, né? A gente tem que encontrar. É bom a pandemia, não é isso. Não, a nossa adaptação é que é. Nesse pequeno período mesmo aí, já temos, pequeno não, né, que já temos 4 meses nisso, mas eu já participei e já vi muitos eventos sendo ofertados, de diferentes áreas, né? No caso, sim, diferentes níveis também, né? Desde congresso até uma live. Até uma live, exato, até uma live. E muitos congressos mesmo, muitos eventos grandes, né? Eu participei agora, acabei de concluir um evento gigantesco que foi um mês. Era uma aula por dia. Então, era exatamente um evento muito grande, muito enriquecedor, né? Porque ele trazia, se aprofundava na temática, né? E com diferentes profissionais, né, conhecidos, né, nacionalmente, inclusive, e totalmente gratuito. Então, eu acho que se torna possível por conta de ser online, né? Exato, por ser online. Se fosse um evento que fosse presencial, por exemplo, tenho certeza que os custos... A gente tem outras implicações, né? Quantidade de pessoas, espaço, exato, logística para o deslocamento, que nem sempre a gente encontra congressos, né, bons aqui por perto, na nossa região. Nem sempre encontramos, então ainda tem essa questão de deslocamento, tudo isso, então acho que realmente o viés virtual para eventos vai vir para ficar. Né? Bom, então, só encerrando a nossa parte de histórico aqui, acho que o marco importantíssimo de ser retratado é a criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia aqui no Brasil, né, associado aí a instituições como o CNPq. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia passa a ter um aporte muito mais direto no campo federal por conta da criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia, que, claro, sofreu aí com sérias reduções de verbas, né, como todas as universidades, e tem se sustentado aí muito da boa vontade das pesquisas que são realizadas pelas pessoas, né? São pessoas que sustentam esse setor, né? Infelizmente, a gente tem esse problema aqui no Brasil. E aí a gente passa para um ponto importante, né? O que é que impede a gente, enquanto país, de ser um líder em pesquisas científicas no mundo? A gente tem muito material, a gente tem algum recurso, a gente tem muita disponibilização de pessoas, né? A gente tem uma garra muito grande, tem tido um avanço de pessoas no nível superior, de pessoas que fazem mestrado, de pessoas que fazem doutorado, mas o que é que a gente ainda tem de impasses que nos impedem de sermos líderes? Tem aqui algumas possíveis respostas, né? Acho que desses pontos todos que a gente pode discutir, a gente pode começar falando aí sobre a falta de estrutura básica para conduzir as pesquisas, devido principalmente, né, à falta de investimento que ocorre nesse setor. Acho que também um desincentivo às questões tecnológicas, a substituição nas questões agronômicas, acredito que aconteça bastante isso, a burocracia excessiva, e também a gente tem a má administração dos recursos que chegam até as universidades e também que são repassados para as universidades. Eu já aproveito e quero perguntar aí a vocês, Júlia e Andrei, vocês já tiveram, durante as pesquisas de vocês, problemas relacionados à burocracia?
Por exemplo, na época da minha graduação, o meu trabalho de conclusão de curso, eu analisei a qualidade de água dos bebedouros, de lá da universidade, né? Dos 3 campos que a gente tinha. E para eu fazer essa pesquisa, eu tinha que ter a autorização da prefeitura universitária para que eu conseguisse. Então, gente, eu demorei 5 meses para esperar a resposta, sabe? É terrível. E, tipo assim, eu precisava para terminar o meu curso. Tinha o tempo. Tinha o tempo de pesquisa. Mas a pessoa não estava sabendo disso. Nossa, pior que você envia um documento todo protocolado, você tem 2 vias, tudo isso. Gente, eu ligava toda semana. Oi, aqui é a Juliana, tudo bom? Então, já tem a resposta? Aí a moça dizia, o prefeito, o universitário, tá viajando, tá enviando. Sim, tipo, toda vez era uma desculpa, sabe? E, tipo, era uma resposta óbvia, né? Você queria fazer uma pesquisa que ia ajudar, então por que ia negar? Exatamente. Até porque se negasse, ao meu entender, que ele estaria dizendo que poderia ter algum problema, sabe? Ele já saberia de algum problema. E aí, depois de 5 meses, eu consegui a resposta, foi favorável, e que depois dessa minha pesquisa, eu encaminhasse para ele todos os meus resultados, para que, se realmente tivesse algum problema, eles pudessem ou aumentar o número de manutenção nos bebedouros, a limpeza das caixas d'água, todo esse serviço que era necessário, porque a gente ficar ingerindo, por exemplo, coliformes fecais, misericórdia, né? E isso tem na água. A água de muitos lugares é contaminada com coliformes. E eu achei presença de coliformes fecais, entendeu? Em água de bebedouro, entendeu? Mas leve sua água de casa. Leve sua água de casa. Um outro ponto que eu acho legal, Andrei, você teve alguma situação de vivência? Não, de burocrática não. Eu conheço histórias, né, de amigos que tiveram problemas, como de Júlio, né? Demora na liberação de alguma requisição do tipo, mas eu, particularmente, não tive nenhum tipo de o Romário, né, que era jogador, ele teve um projeto muito importante nesse sentido de desburocratização de elementos relacionados à ciência. Ele protocolou um projeto como deputado em que havia uma liberação mais rápida na alfândega. A gente tem situações de produtos que estragaram na alfândega devido à demora de entrega do pesquisador, ou pesquisas que perderam o investimento inicial porque encerrou o prazo de utilizar o elemento que vinha e que estava guardado lá por conta da burocracia. E a gente sabe que a burocracia no Brasil não é fácil, né? Não está aí livre de ninguém, dirás os nossos produtos da China. Durante meu mestrado, nas análises de laboratório, eu precisava de filtro de papel, para fazer extrato de solo, né? Só que todos os filtros, tinha uma quantidade imensa de filtro de papel lá na Embrapa, mas todos estavam passados da validade, porque ficou esquecido muito tempo, guardado naquele lugar, não era repassado, e quando repassou, tudo fora da validade. Aí a gente tentava, como o filtro de papel é redondo, a gente precisava dobrar ele, né, para ficar um filtrozinho, que nem esses coador de café, né? Filtro de papel de café. Quando a gente dobrava, ele lascava, ele rasgava. Aí a gente tinha que molhar ele um pouquinho, esperar secar um pouquinho para dobrar, para ficar realmente no formato. Entendeu? Brasileiro sendo brasileiro. Tentando dar um jeito, porque a gente precisa fazer pesquisa. A gente não tem dinheiro para comprar material, então a gente dá um jeito de usar aquele material que tem, entendeu? Eu acho que desse sentido aí a gente tem aqui, né, na sequência, um elemento que é interessantíssimo, né? A ciência, ela tem que ser vista como um investimento, e a gente investe muito pouco. Esse gráfico aqui, ele é, né, impressionante. A gente vivenciou um período de aumento do investimento da ciência aqui entre os anos 2010 e 2013, e depois a gente teve um decréscimo absurdo, chegando em 2018 a ter uma margem de investimento menor do que 10 anos atrás. Uhum. Gente, é inadmissível pensar que com o aumento da quantidade de pesquisas sendo feitas, a gente passe a ter um investimento menor do que há 10 anos atrás. Né? E por que isso acontece? Porque nosso financiamento de pesquisa, ela está atrelado basicamente aos órgãos governamentais, e os órgãos governamentais estão atrelados à política do momento. Né? Então, as políticas, elas, com seus interesses diversos, elas fazem com a ciência o que bem querem. A gente tem pesquisadores que estavam trabalhando em projetos grandiosos, mudou a política, o pesquisador não consegue mais trabalhar, e todo o investimento que foi feito antes,
se perde muitas vezes por conta de questões políticas, né? É um absurdo pensar que a gente, no século XXI, enfrente situações como essa, de pesquisa sendo perdida pura e simplesmente por politicagem, né? Por uma mesquinharia, né? Por um pensamento que é de ignorância, né? Desse indivíduo, de não dar continuidade às pesquisas, de não dar desenvolvimento às pesquisas, de não promover os recursos. E o que me deixa mais chateada é que depois essas pesquisas vão ser desenvolvidas em outros países e a gente vai comprar essas coisas. Isso. É um absurdo, né? Se ela não for produzida por um estrangeiro, ela vai ser produzida por um nosso, mas que for para fora, para poder produzir. Que é uma questão que a gente tem perdido muitos cientistas bons para outros países por falta de infraestrutura, né? Falta de base para poder se tocar uma pesquisa. E tudo isso que tu falou, Gabi, é o Jaque, sobre a questão do governo, né? A gente no Brasil acaba sofrendo mais ainda justamente pelo fato da maior parte do investimento em pesquisa ser feita pelo governo. A gente tem pouquíssimo investimento privado. Em pesquisa brasileira. E isso é um impacto muito grande, porque se a gente já não tem muito privado, e o que a gente já tem, que é pouco do governo, ainda se reduz, então sofre bastante. E acontecem coisas como as polêmicas, né, do ano passado, da falta de dinheiro da CNPq para poder pagar os cientistas, que eram uns 80 mil cientistas e iriam ficar sem salário. Então, coisas como essa acontecem justamente por conta da politicagem. É extremamente complicado, né? Porque não é dizer que é o hobby, né, do cientista, é o trabalho dele. É o nosso trabalho, exatamente. É o trabalho, ele trabalha com isso, exatamente. É dedicação exclusiva. Ele tem a dedicação exclusiva atrelada, geralmente, né, isso é outro fato, justamente pelo fato de ser incentivo governamental, a ciência mais nas universidades, né? Isso mesmo. Afeta, né, demais. Produz esse efeito aqui, né, que é um efeito bola de neve. A gente tira um papel, o reconhecimento da ciência, interrompe projetos significativos, causa a perda desses recursos, acaba gerando a fuga de cérebros, que é o que você fala, né, das pessoas irem para outros países desenvolverem essas mesmas pesquisas, torna o nosso país escasso em cientistas que sejam qualificados, dando espaço para situações como terraplanismo, e acaba trazendo consequências para outros âmbitos, como a questão da saúde, da economia, da educação, da ciência, da inovação e da tecnologia, podendo ampliar crises econômicas, e pior do que isso, né? Fazem com que aí não haja uma organização, né, do valor agregado dos produtos, inclusive do produto conhecimento, que no mercado de trabalho o produto conhecimento não é valorizado, visto aí as ínfimas bolsas de pesquisa, né? Quer comentar um pouco sobre isso aí, amiga? E o valor também. E o valor pago, exatamente. Né? Quando a gente está, por exemplo, no ensino médio, a gente, vou dizer só para vocês os valores, né? Bolsa de mestrado é 1.500 atualmente, e de doutorado é 2.200. Vocês pensam nesse valor, assim, o número, principalmente para quem não trabalha, na realidade ainda está no ensino médio estudando, a gente acha que é um dinheirão. Gente, não é. Eu saí da minha cidade, eu estou longe da minha família, longe de todo mundo, eu não tenho aporte nenhum aqui, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém. Eu recebo uma bolsa de 2.200, mas o meu aluguel é quase R$1.500. E eu não moro num bairro top, não, eu moro no centro, que é o lugar mais barato, sabe, mais acessível. Foi o que mais ficou melhor para mim. E aí o restante é para eu ter com alimentação, eu ter com transporte, e com qualquer eventualidade possa acontecer. As bolsas de mestrado e de doutorado estão em defasagem de aumento desde 2013. E isso é um absurdo. Isso não permite nem o pesquisador se atualizar, né? Porque se você precisa de um livro, por exemplo, é caríssimo. Né? E você deveria usar essa bolsa para estar investindo em conhecimento e a gente não consegue fazer isso. E para fazer cursos, e para congresso. Vocês acham que eu, por exemplo, 2.200, pagando 1.500 de aluguel, aí ainda paga a luz, você paga a internet, alimentação e transporte.
Normalmente, congressos, por exemplo, para o nosso nível, eu pago... Para profissionais é sempre mais muito caro. mais caro. Tipo assim, na minha área, o último que eu estava com interesse de ir era R$ 600 a inscrição. Fora Sim, que não era para aqui. profissional vai ser mais caro. Fora que não era aqui. Era em Minas Gerais. Entendeu? Então, tipo assim, eu já vi assim, eu não tenho condições de ir para um congresso desse. Não tenho mesmo, porque não tem nem como guardar também. Entendeu? A não ser E que eu você pedisse fica ajuda dos preso meus também, pais. né? Você fica preso em sua pesquisa e não pode atuar em outras áreas. Exato. Como E eu falei, ainda tem dedicação aquela questão, exclusiva. a gente tem dedicação exclusiva. Eu não posso, tipo assim, vender Natura, por exemplo. Eu não posso vender Mary Kay para incrementar minha renda. Não posso, porque eu assinei um Até contrato. dar aula, né? Em algumas universidades privadas, elas consideram que você está. Não pode ter contrato assinado, com carteira assinada para dar aula em universidade, porque senão você está carteira assinada não pode de jeito nenhum. infringindo a dedicação exclusiva. Para eu dar aula em algum lugar, eu tenho que ter autorização do meu orientador e do coordenador do meu programa. Então, assim, não é tão fácil. E nem meu orientador, nem o coordenador do programa, eles não aceitam que a gente não dê dedicação exclusiva para o programa. Por quê? Porque eles querem que a gente cresça o programa com crescimento de conhecimento, de resultados, entendeu? Na pesquisa. E acho que isso aí, Júlia, se eu dividir meu tempo, eu vou acabar fazendo menos pesquisa. Não seguindo a vida acadêmica, né? Principalmente quem começa a trabalhar, porque as pessoas começam a trabalhar, começam a ver um retorno econômico muito maior com o trabalho, executando aquilo que estudou, aplicando. Tem até um interesse científico, mas o interesse econômico, ele às vezes é muito discrepante da realidade de vivência, né? A gente aqui, todos nós que fomos pesquisadores, somos sozinhos, solteiros, né? Não temos outras responsabilidades, mas para pais de famílias, por exemplo, é uma demanda muito grande de responsabilidade para ser concluída com uma bolsa de doutorado. Então, isso faz com que uma pessoa que até tenha possibilidade, conhecimento, inteligência para se manter nesse universo da pesquisa, acabe não fazendo parte dele devido a esses problemas. Exato. Fora a implicância, né? Que universidade é uma miséria. Rola dessas na universidade também. Não pensa que você saindo do ensino médio vai acabar essa vida, porque não acaba. E os professores, né, nas universidades, eles recebem, mas porque eles desempenham outras funções, né, além da pesquisa. Eles não recebem só pela pesquisa. Eles recebem pelo tempo, pela carga horária deles, né, que geralmente são professores tanto de graduação quanto de pós, né, que as universidades quase todas, né, têm pós e doutorado, né, então eles recebem um bom salário decorrente a isso, né, mas se eles fossem meros estudantes, né, de mestrado e doutorado, seria complicado. Seria como a gente aqui fazendo uma live à tarde de quarta-feira. Pois bem, é importante a gente pensar aqui onde que está a ciência no Brasil, né? Quando a gente fala da relevância de discutir ciência, a ideia de ciência ainda está atrelada a um pesquisador que está lá no laboratório, mas mais do que isso, se confirmou, né, a partir aí de pesquisas que foram feitas no ano de 2018, que a maior parte dos pesquisadores, né, cerca de 80% dos pesquisadores do país, né, do Brasil, eles estão nas universidades. E ouso dizer, nas universidades públicas, né? Porque no ano passado teve fake news aí relacionada a pesquisas nas universidades privadas. Não vou dizer que as universidades privadas não fazem pesquisa, elas fazem. Eu orientei alguns trabalhos de pesquisa aqui na universidade que eu trabalhei, e vivenciei também com banca de defesa, pesquisas em outros lugares das universidades privadas, mas é uma pesquisa que se faz de maneira muito diferente, e é diferente justamente por conta da dedicação que o pesquisador da rede pública tem, que é diferente do pesquisador da rede privada. Isso é nítido. A gente tem pesquisas que são desenvolvidas nas universidades públicas com estudantes que não tem hora, né? Não tem hora para pesquisa, é de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, sem feriado, não existe sair para ir comemorar o São João, não existe sair para ir para as festas de fim de ano, porque sua pesquisa não espera, né? Você tem que estar ali acompanhando o desenvolvimento da pesquisa,
E essa fidelidade ao caráter científico a gente encontra mesmo nas universidades públicas, e aí fiz questão de colocar esse cartaz que fala, né, uma palavra que ficou muito conhecida no ano passado, associado à pesquisa, que é a questão da balbúrdia, né? Nós fazemos balbúrdia, e graças a Deus que fazemos balbúrdia, e continuaremos. Mesmo, com orgulho. Continuaremos. E a gente tem também, né, importante ressaltar aí no cartaz, um Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Acho que a gente precisa ter mais trabalhos que são divulgados e apresentados nesse dia, desconstruindo essa imagem do pesquisador como algo distante da sociedade. Isso vai ajudar muito a tornar a ciência muito mais cotidiana. Era para eu ter te mandado minha fotinha, que eu estava no passado aqui na marcha a favor da ciência. Boa, boa. Tu falou já que essa questão de dedicação não é sem férias, sem nada. Eu como mero aluno, né, de iniciação científica, já passei por isso. Imagino que Juliana já tenha passado, né, nessa carreira dela, porque eu já perdi um mês de férias. Eu tinha um mês de férias lá da UESC. E eu perdi um mês de férias inteirinho, porque eu tinha o meu projeto de iniciação científica para entregar e eu precisava de mais resultado. E meu projeto, o que eu estava desenvolvendo naquele ano, era um projeto que era experiência de um mês. Eu fazia ela, tinha que ficar observando, mas eu só tinha um resultado sobre qualquer coisa sobre ela no final de 30 dias. E nisso eu acabei passando o mês todo em Ilhéus de férias, sozinho, isolado, sem família, sem amigos, que os meus amigos da UESC que estavam de férias, estavam em suas casas. E passei o mês todinho lá por conta da pesquisa, porque eu tinha que entregar o projeto, né? E precisava de mais resultados. Então, é realmente dedicação, desde do comecinho. E quando você já você se vê já dentro da coisa, pior ainda, né? Foi o que eu comentei até antes da live. Eu amo São João, gente. Eu sou de Cruz, sou nascida lá, na terra de São João, também aí no nosso recôncavo. Ano passado, eu não pude ir para o São João. Por quê? Porque eu estava aqui no doutorado, eu estava fazendo as disciplinas do doutorado e fazendo a minha pesquisa. Porque eu pensei o quê? Era melhor eu passar o Natal com os meus pais ou ir para o São João para festejar, sabe? Então, eu preferi visitar meus pais no Natal, só passar o período do Natal, Natal e Réveillon, e depois voltar. Foi tudo muito corrido, porque a gente não pode parar, entendeu? A gente consegue essas brechas, às vezes, quando a gente consegue adiantar o nosso trabalho. Eu, por exemplo, esse ano eu não vou passar Natal e nem Réveillon com meus pais, porque eu estou no meio da pesquisa, eu não posso parar, entendeu? Não tem como eu parar meus experimentos, minhas atividades. A gente também tinha conversado antes de fazer a live, e aí, Julie, não, eu tenho um trabalho para entregar e tal, vamos fazer em uma outra semana. Foi, exatamente. Que é também essa situação, né, de estar aí envolvida com a pesquisa e não poder abrir mão dela para fazer outras atividades, o que impede também a questão econômica, né? Uhum. Na sequência, gente, a gente tem aí o tópico voltado a nós, mulheres, né? Então, homenageando aí as doutoras que foram aí responsáveis por sequenciar o genoma, né? Inclusive minha xará, Jaqueline, que é biomédica, e a médica Esther Sabino. E como, né, a gente, enquanto categoria de gênero feminino, mulheres, somos aí as que mais publicam, as que mais pesquisam, mas a gente ainda tem uma representatividade um pouquinho menor, graças a Deus, hoje em dia é bem pequena, né? É 49% só, então a gente está aí bem equilibrado com as questões masculinas. A gente sabe que, infelizmente, a mídia tende a apresentar a pesquisa como sendo algo do universo masculino. Né? Às vezes até uma mulher que fez a pesquisa desenvolveu todo o estudo, mas aparece lá um pesquisador que vai falar sobre, né? E a gente ainda tem isso, que é um resquício da nossa vivência patriarcal e que afasta a mulher desse universo, e acho que em alguns cursos são piores ainda, os cursos relacionados aí à engenharia, isso deve funcionar pior ainda, né? Para os cursos de exata, com certeza. Eu, por ser, né, da área de saúde, né, que já é uma área, já é diferente um pouco mais, a área já que a predominância de mulher já é maior. E eu tive, durante a minha graduação inteira, eu tive minhas orientadoras de qualquer projeto que eu tive, que foram todas mulheres. Todas mulheres com látis, né, de deixar qualquer um de, o queixo lá no chão, de tanta graduação, tanta pós, você olhava assim e ficava, gente, que maravilha.
Mas Trava ainda na assim as mulheres beleza, são querida. subjugadas, né? São subjugadas. E a mulher não pode pesquisar, e aí a mulher que pesquisa trabalha demais, e pesquisa não pode ter família, pesquisa não pode ter outros relacionamentos, né? A gente ainda tem alguns estereótipos Muito que sim. permanecem, que dificultam que a mulher ingresse nesse mercado e permaneça nesse mercado, infelizmente. Uhum. Muito bem. A gente tem uma visão aqui sobre a ciência. Eu achei muito interessante esse infográfico aqui mostrando, né? A gente, enquanto Brasil, entende e mostra grande interesse sobre a ciência. No entanto, a gente não sabe dizer, não consegue mencionar o nome sequer de uma instituição que faça pesquisa ou de algum cientista. E o que eu achei também interessante nessa pesquisa que foi feita é que eles pediam para que o entrevistado ele definisse o cientista em uma palavra, e a palavra que mais apareceu foi inteligente. Qual a imagem que eu tenho de um cientista? Alguém inteligente, só pode ser alguém inteligente. E, de fato, a gente pensa assim, né? Poxa, como alguém conseguiu pensar nisso? Como que alguém conseguiu elaborar essa hipótese? Eu fico, olha, eu vou dizer pessoalmente, eu fico bestificada. Aqui, dia de domingo, aqui em casa, é normal assistir Globo Repórter, Globo Rural, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, gosto bastante, mas Globo Rural eu fico besta com as máquinas de colheita. Não tem uma coisa na vida que me deixe mais fascinado do que uma colheita. Eu sou louca para visitar um espaço em que esteja lá colhendo algodão e sai a bolinha do lado e o graveto do outro e já saia triturado e tudo junto de uma vez só. Eu acho simplesmente fantástico isso aí. E, claro, com certeza foi uma pessoa inteligente que fez. Com certeza. Com certeza. E por último, a gente tem aqui um ponto, né? Esse é um tópico que eu deixei para a gente poder apresentar um pouco das pesquisas. Júlia ficou de trazer algumas pesquisas interessantíssimas, então quem está aí, abre bem o ouvido, porque agora você vai descobrir quais são as pesquisas que são feitas na área da engenharia agrícola e ambiental. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa aqui no doutorado, né? Na realidade, eu não sou muito pro lado da área agrícola. Eu gosto mais da parte ambiental, né? Então, o meu projeto, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu queria até um pouquinho da participação de vocês, dos alunos. Já ouviram falar em microplásticos? Respondam aí, por favor, rapidinho. Alguém já ouviu falar em microplástico, alguma coisa assim? Olha, tem um sim, muito. Muito. Pois é, mas normalmente a gente ouve falar em microplástico em qual matriz ambiental? A gente ouve falar em microplástico, mas aonde? A gente trabalhou um tema de redação sobre plástico. A gente ouve mais falar sobre os microplásticos no mar, que é onde a maioria dos nossos resíduos são descartados e estão aí, né? Só que a gente não lembra do ambiente solo, a nossa matriz solo. A gente não pensa nisso como se fosse um ecossistema que é um ciclozinho. O quanto é importante o solo, a água, o ar, eles estão sempre em interação, entendeu? E eu vou trabalhar com microplásticos no solo, porque é uma pesquisa muito recente, ela começou a ser trabalhada a partir de 2016, só tem 4 anos de pesquisa em microplásticos no solo. Não tem ainda nenhuma pesquisa no Brasil sobre microplásticos no solo. Então, eu vou avaliar, eu vou quantificar o quanto há de microplásticos na bacia aqui do Rio Iguaçu, que é uma bacia aqui em Curitiba, né? O quanto que tem desse microplásticos, e depois eu vou tentar ver em diferentes classes de solo como é que esse microplástico ele consegue interagir, porque o plástico ele libera inúmeras substâncias endócrinas, muitas substâncias que fazem mal à saúde. Por exemplo, tem estudos que demonstram que o microplástico ele pode ser transferido para a cadeia trófica. Então, por exemplo, teve um estudo em 2017 que, por exemplo, eles identificaram que na moela de frango tinham cerca de 13 partículas de microplástico por moela. Então, é uma quantidade muito grande, se você for imaginar. A gente consome microplástico diariamente. Tem estudos desde 2017, 2018 também, que já eles reportam a existência de microplásticos na água, no açúcar, no mel,
e até mesmo na nossa velha breja, a nossa cervejinha. Quer dizer, minha, né? Jaqueline do Andrei. Você estuda de menor. Ai, ai. Então, é muito importante esse estudo. Porque, por exemplo, a gente pode estar ingerindo todo instante, porque, por exemplo, em estações de tratamento de água e de esgoto, o microplástico é uma partícula tão pequena, não é visto a olho nu, entendeu? Então, ele não consegue ser barrado na questão de filtro. Ele acaba passando, por isso que a gente acaba ingerindo. E a gente não sabe o quanto é que isso, até que ponto isso pode fazer mal ao nosso sistema. Exatamente. Além de eles ainda servirem como grandes solventes, principalmente para metais, eles conseguem ficar ali ó, com o metal que poderia ser carreado, não, ele fica ali, ó, presente no solo. E o que pode trazer uma má qualidade do solo, sabe? E também com poluentes orgânicos, da mesma forma. Poluentes orgânicos são extremamente tóxicos à saúde, entendeu? E o meu trabalho é isso, eu vou verificar, analisar mais ou menos isso. Outro trabalho muito importante que é... Julie, não sei se rola, né, disso, eu sou completamente amadora nesse sentido, mas é com curiosidade mesmo. Eu já vi falando sobre a criação dos micro-organismos de consumir o plástico na água. Isso tem, você vai analisar alguma coisa do tipo, envolve alguma coisa da área de sua pesquisa? Eu ainda não eu não vou analisar a parte biológica, é uma outra colega minha que é do mesmo grupo de estudos que vai analisar já essa parte biológica. Também, entendeu? Também tem isso. Aí uma outra amiga minha, que faz parte também desse grupo, ela está analisando a questão de alguma coisa que a gente consome durante muitos anos, nós mulheres principalmente, que são os hormônios. A gente não tem noção da quantidade de hormônios que fica preso no solo. E a gente não tem noção de o que é que ele pode, qual o comportamento dele ali naquele solo. Entendeu? Porque pode influenciar em inúmeras coisas, na qualidade do solo, na questão da produtividade daquele solo, entendeu? Tudo isso pode influenciar. Aí um outro trabalho aqui que foi desenvolvido por uma amiga minha, ela defendeu ano passado o doutorado dela. Todo mundo aqui acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, já assistiu em algum momento a série CSI, né? Sim. Viciada, hashtag viciada. Pois é. E uma das coisas muito importantes que sempre se trata no CSI para identificar quem foi o assassino daquele crime, tal, uma das principais coisas é a nossa digital, não é isso? Que é o que demonstra que você esteve ali naquele local de crime e que você fez aquilo, sabe? É o que ferra quando a pessoa chega na delegacia e quer um negócio desse no crime que cometeram com ela e ela não acha. Eu acho isso um absurdo. Pois é. Aí, um outro estudo muito importante que o nosso grupo de pesquisa aqui desenvolveu ano passado foi a questão dos solos. A pesquisa Cadê, gente? Em cenas de crimes, entendeu? Aí essa minha amiga, ela pegou, o objetivo aqui, é uma colinha, viu, gente, que eu fiz. O objetivo dela era coletar vestígios de solo em cenas de crimes reais e simuladas para avaliar as características físicas, químicas e mineralógicas do solo. Porque cada solo, ele possui uma digital. Mesmo sendo, por exemplo, existem vários tipos de latossolo no Brasil, vários latossolos, sabe? Mas nenhum que está aqui em uma determinada região é o mesmo que está aí, que é o mesmo que está em outra. Cada solo tem a sua digitalzinha. Então, tipo assim, se você esteve aqui nesse local, eu tenho como analisar vestígios do seu solo, analisar as características físicas, químicas e mineralógicas para comprovar da onde você esteve. Entendeu? Alerta aí, limpem sempre seus sapatos. Mas ainda assim, eu acho que tem partícula, por exemplo, no solo a gente tem 3 tipos de fração. A areia, que é o que a gente mais conhece, né, que é mais grossinho. O silt, que é uma bem fininha, ele dá uma sensação de sedosidade para a gente. E a argila, que é que nem essa argila que a gente põe no rosto, sabe? Tudo é do solo. E aí, às vezes, tem vestígios tão fininhos que você não consegue perceber, mesmo com a lavagem, Jaque. Teve uma cena de crime. Mesmo. Pois é. Teve um crime aqui na região de Curitiba, tipo, sabe essa estrada que passa ali por Cachoeira, indo para Cruz? Sim. Sabe, subindo?
Para quem só. Então, aquela estrada da. Aí tem uma estrada parecida com essa aqui em Curitiba. Teve um marido que é policial, era, né? Que ele já foi preso e foi expulso da academia. Ele matou a esposa dele e ele jogou o corpo dela de uma ribanceira, assim abaixo, ele jogou fora. E aí, depois de 2 dias, ele foi lá na polícia para dizer assim: olha, minha esposa está desaparecida, para fazer o marido desesperado, né? Preocupado. E aí começou as buscas, tal. Por um acaso, um cara estava passando de moto, parou para atender um telefone, o capacete dele caiu e foi rolando na ribanceira. Por um acaso, um homem qualquer. E o capacete parou justamente aonde? No corpo da mulher. Foi o que parou o capacete, no meio da ribanceira. O corpo dessa mulher foi encontrado. E através de análise de solo, que estava ali naquela localização, porque aqui chove muito, então sempre tem lama, né? Então, a partir daquele solo dali, e o solo também foi encontrado no carro do policial, no sapato dele, tal, se fez as análises físicas, químicas e mineralógicas, e realmente batiam os 2 lugares. E botou ele na cena do crime. Colocou ele não tinha. E, tipo assim, foi perguntado a ele: você passou pela estrada da Graciosa? Ele não, nunca mais passei por lá. E não tinha como ele não ter passado, sendo que tinha vestígios ali daquele solo. Sim. Entendeu? Eu imaginando aí a questão burocrática para se conseguir a autorização para a coleta desse solo. Pois é, na realidade foi uma parceria que foi feita com a polícia, entendeu? Porque eles queriam tentar identificar. E na realidade, o engraçado é que a polícia, tipo assim, essa parceria, eles deram, tipo, várias amostras de solo. Eles não deram só a do local. Eles deram a de outros pontos para que, tipo assim, para ver se ela realmente chegaria, sabe? Sim. Eles sabiam qual era a amostra do carro do cara, mas não informaram a ela. Eles fizeram já como auditoria já. Isso, para ver se realmente o trabalho estava sendo... Exatamente. Auditoria em cima aqui já. Exato, para ter uma aleatoriedade, né? A gente tem muito disso na pesquisa. E aí, graças a Deus, ele conseguiu ser preso, né? Pôde ser comprovado, foi aceito na hora da justiça, né? Como é que fala? Quando ele está sendo julgado, né? No julgamento dele. E aí, ele está preso. Policial safado. Não é nem policial, é homem safado, homem escroto. Exatamente. Muito bem. E Andrei, você, Andrei, na sua área, biomedicina, os meninos estão aqui muito interessados na área de biomedicina. O que é que se faz de pesquisa? Na verdade, assim, eu reconheço que eu sei muito pouco do curso de biomedicina. Basicamente, meu primeiro aluno que foi fazer biomedicina foi você e Bela. Então, eu fiquei conhecendo o curso basicamente por vocês, né, que foram desenvolver pesquisa, estudos nessa área, mas antes disso não era uma área que eu conhecia, principalmente porque a universidade que eu tive contato era a UFES, e a UFES não tem biomedicina, ou pelo menos não tinha até quando eu estava lá. Eu tive maior proximidade lá na FAMAN também, que tem biomedicina, e depois por conta de vocês. O que é que faz um biomédico? É isso, biomedicina pública aqui na Bahia, só na UESC mesmo. Tem particular, tem em outras, né, faculdades mais públicas, só lá na UESC. Então, vamos lá. Biomedicina, o que faz? Primeiro, biomedicina é amplo. É um curso muito, muito, muito abrangente. Vamos usar esse termo. A gente tem mais de 35 habilitações possíveis para a gente. A gente pode trabalhar nessa questão de analista ambiental, que Juliana estava comentando. A gente pode trabalhar na vertente genética, com reprodução assistida, ou com estudo de doenças genéticas, né? A gente com a área de bioimagem, que é uma área de meu interesse, inclusive, a minha área que eu pretendo seguir, que é o de trabalhar com estudo na área de ressonância, de tomografia, mamografia, né, nesse sentido. Mas é uma área muito vasta, poder ficar aqui um tempão falando, mas vou falar das pesquisas, né? Eu vou citar algumas. Eu, durante a graduação, eu fiz 2 iniciações científicas, né? Todas as 2 foram na mesma linha de pesquisa, só que com
focos diferentes não, mas com agentes patogênicos, né, diferentes. E trabalhei também, esses dois foram na área de parasitologia, né, e trabalhei também com pesquisa, só que como voluntário, voltado para a área de bioimagem, com testes em uma máquina de mamografia. Aí eu vou falar primeiro dos testes de mamografia. O que é que a gente fazia, basicamente? A gente testava com phantoms. O que são phantoms? Phantoms são estruturas que eles se assemelham a mamas. Eles têm a densidade, têm as microcalcificações, é como se fosse uma mama real, só que é um phantom, né? Para a gente poder fazer nossa pesquisazinha, para a gente não estar utilizando humanos. E aí a gente utilizava esse phantom para poder ver o quanto esse phantom estava recebendo de radiação e o quanto a gente poderia melhorar a imagem gerada pelo mamógrafo, reduzindo a exposição do paciente, né? E melhorando assim a qualidade de observação para o médico. Basicamente era essa a pesquisa, né, que a gente desenvolvia lá relacionada ao mamógrafo. E na área de parasito, eu fazia testes com sanitizantes populares, né, que a gente tem em nossa casa, que é vinagre, ácido acético, quiboa, que eu popularmente chamando, não é quiboa, mas é água sanitária, o hipoclorito de sódio, né, tecnicamente falando. E a gente testava esses sanitizantes populares em parasitas. Eu testei 2 em específico, nesse período de iniciação científica que eu participei. Eu testei o Trichuris trichiura e o Ancylostomídeo, que o Ancylostomídeo é mais famosinho. O Ancylostomídeo, ele causa um muito conhecido, que é o bicho geográfico. Você pega bastante em areia, aquele que fica tópico assim, o bichinho passeando. E aí, o que é que a gente queria descobrir desses parasitas? A gente queria dessanitizante, né, no caso. A gente testava, deixava, foi o que eu falei que ficava 30 dias, que é mais ou menos o período de desenvolvimento desse parasita. A gente deixava ele imerso em hipoclorito, né, na quiboa e no vinagre, separadamente, né, testando diferentes medidas e diferentes tempos para ver se tinha algum efeito naquele parasita, se degradava a sua membrana, se inativava ele, para impedir o desenvolvimento dele de alguma forma. E tudo isso porque, pela Anvisa, a Anvisa ela não regulamenta, a Anvisa não é a agência que regulamenta a vida sanitária, né, brasileira, e não tem aquela que todo mundo conhece, aquela medida, bota uma colher de sopa de vinagre no alimento, né, para poder dar uma descontaminada, né, eliminar bactérias, fungos, vírus, etc. Só que para parasita, a Anvisa ela não tem uma regulamentação. Então, essa era a nossa brecha da pesquisa, por isso que a gente estava investigando isso. Né? Exato, a nossa justificativa era essa. A gente estava investigando se a concentração que a Anvisa propõe ou se uma concentração mais forte seria capaz, né, de impedir esse desenvolvimento. Então, é isso, né? Fica claro, né, que a pesquisa que a gente faz é voltada para a população, né? Porque a gente, pegando o resultado desse, o que é que a gente quer? A gente quer trazer a informação para a população para que ela possa usar aquilo ali da melhor maneira possível, né? Prevenindo, porque parasitoses, né, são muito comuns, principalmente aqui no Brasil, né, em países subdesenvolvidos, e com uma qualidade, né, um saneamento básico precário. Então, essas pesquisas são extremamente importantes, né, para a nossa vivência no geral. E, além disso, tinham outros... Esses são todos projetos, né, de iniciação científica que a gente fazia. A iniciação científica a gente pode... Não necessariamente a gente precisa... A gente auxilia um aluno de mestrado e doutorado. Eu, por exemplo, eu não auxiliava. O projeto era meu e da minha orientadora, éramos só nós. Mas eu tinha amigos que trabalhavam com auxiliando, né, alunos de mestrado. Belinha mesmo, Belinha também formou comigo, Juliana, e foi aluna de Isaac também.
É cria de Josimar também, ela formou comigo em medicina. A gente saiu junto do colégio, foi formar junto na E faculdade. passaram juntos. Que massa, Exato. que massa. E Belinha, ela desenvolveu pesquisas, por exemplo, com fungos relacionados à biologia molecular, né? Tiveram outros amigos que desenvolveram pesquisa voltada a HPV, né? Ao estudo da incidência do HPV lá em Itabuna, Ilhéus. Então, eles tiveram um tanto problema burocrático com a liberação, por exemplo, de autorização para coleta em hospital, que eles pegavam e faziam coleta no hospital. Então, a pesquisa, né? O campus do Ladão West também, isso era algo que eu particularmente sou encantado, apesar de ser precário, né? Apesar de ter recurso limitado, nós alunos, nós tínhamos muita oportunidade, né? Dentro da universidade para poder meter a cara, né? Nesses projetos de pesquisa, para correr atrás, para poder em diferentes áreas, né? Eu citei aqui alguns, mas já citei projetos na área de imunologia, projetos na área de parasito, na área de bioimagem. Então, eram projetos em diferentes áreas, né? Que apesar da falta, né, de apoio, a ciência ela tenta se manter, né? Ela resiste de alguma forma. Exatamente. Resiste com vocês aí, Exato. Seguindo com a pesquisa científica, valorizando a ciência, fazendo ciência todo dia, né? Mesmo com as limitações que são impostas e muitas vezes se transformando por conta dessas limitações, né? Exato. Acho que agora, com essa pandemia, a gente tem um reflexo também disso, né? De transformações no campo da ciência, né? Das pesquisas, e o quanto que a gente vai ter um decréscimo de pesquisas sendo realizadas aqui, até porque muitas universidades não conseguiram fazer aulas remotas, muitas universidades com semestres atrasados, né? Muitas universidades que não conseguiram manter as aulas e vão estar aí atrasadas, né? Mas acho que é importante ressaltar que na universidade pública, desde o segundo semestre, você tem a oportunidade de já estar diretamente relacionado à pesquisa. Exatamente. Desde o primeiro você tem contato, mas no segundo você já pode inscrever projeto, pode participar, então depende muito disso, de você estar disponível, né? Exato, de procurar, né? Eu mesmo, minha primeira iniciação, meu primeiro contato com a pesquisa foi com o projeto, né, da mamografia de imagem, e foi um encantamento que eu tive com a professora no primeiro semestre. Ela foi minha professora no primeiro semestre, e eu me encantei. Eu fui para biomedicina já, fugindo de física, fugindo de cálculo, fugindo de tudo. E na universidade, no primeiro semestre, eu já peguei física, já peguei cálculo, já peguei tudo. Mas no inocente do curso, eu também fugi de matemática. No primeiro semestre tive matemática. E na aula de física, eu me apaixonei pela professora, de como ela passava o conteúdo. E aí, no final do primeiro semestre, eu cheguei para ela e perguntei, professora, depois, né, que eu passei na matéria dela, me dediquei ao máximo, né, suei. Aí, professora, gostei muito da senhora, a senhora tem espaço no laboratório, a senhora quer me aceitar? Aí ela, no início do próximo semestre, passa na minha sala que a gente acerta. E foi assim que eu comecei, né? No segundo semestre, fui monitor da matéria dela, comecei com o projeto de pesquisa, e assim, a gente vai caminhando. E uma coisa que eu ia falar, um dos pilares da universidade é a extensão. A universidade tem 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. E extensão também é ciência. E extensão, além de tudo, ela o nome já diz tudo, né? Extensão. Quando você pega o que você pesquisou, o que você estudou, o que você produziu de conhecimento, e você leva para fora da academia, né? Você estende aquilo à comunidade. A comunidade que você está inserido. Na minha área, na área de ciências humanas, se dão muito mais assim e deixam de ser reconhecidas justamente porque não são vistas como pesquisa. Como pesquisa. E ela tem que chegar à comunidade. A comunidade precisa conhecer, ela precisa saber o que é que a gente está fazendo, né? O que é que a gente está produzindo. E não só saber, eles precisam entender. Então, isso é algo que eu venho pensando já tem bastante tempo. A gente precisa ter uma linguagem científica mais acessível, como você falou no início. A gente precisa tirar a ciência do pedestal de que só quem é intelectual, quem estuda, quem está na faculdade, que vai ter acesso. Não, a gente abre aqui o Google,
o Google tem uma ferramenta chamada Google Acadêmico. Nele você acha uma infinidade de artigos de qualquer assunto que você pesquisar. Tem Cielo, tem diversas plataformas que a gente encontra e que os artigos estão lá de forma gratuita. Estão lá abertos, estão lá... Hoje em dia, a gente acha muita produção científica em português, mas a maior parte a gente acha em inglês, né? Que é a língua, como é uma língua mãe universal, língua mãe. Mas a gente acha muita pesquisa em português, então é preciso, né? A gente correr atrás, a gente buscar, a gente ir ali procurar. Eu estou com dúvida, isso aqui vai ficar no boca, no disse-me-disse, pesquisa, vai dar um Google. E mesmo se achar confiáveis. E mesmo se achar, André, um artigo em inglês, gente, tem o Google Tradutor que ajuda. Nem Exato. sempre eu tenho tempo de estar lendo um artigo para ficar traduzindo assim, sabe? Isso, a gente não tem esse tempo todo, entendeu? Então a gente tem muitas ferramentas que nos auxiliam a chegar ao conhecimento. Isso não falta. Só falta, na realidade, a gente ter interesse e a gente buscar. Isso aí. Bom, gente, então eu agradeço a participação dos alunos, agradeço demais a participação de Júlia, desejo muito boa sorte em sua pesquisa. Andrei, desejo a você que dê continuidade à sua vida acadêmica, tá? Muito obrigado, eu que agradeço. É um privilégio meu ter compartilhado com a sua formação, hoje ter você como amigo, continuando aqui em minha vida, auxiliando agora nesse processo, então é realmente um privilégio poder compartilhar esses momentos, essa interação, levar um pouquinho do conhecimento que a gente tem para outras pessoas também, né? Compartilhar um pouco mais do que a gente sabe, falar do que a gente vivencia, e todos nós fizemos universidades públicas, a gente está cumprindo com a nossa função social também da universidade pública. Conhecimento parado, ele perde totalmente o sentido dele existir. O conhecimento ele existe para ser propagado, para ser compartilhado, né, com todo mundo. O conhecimento só para a gente não presta, né? Não faz sentido. Não é bom, exato. E sejam curiosos, gente. A curiosidade nos leva a aprender tantas coisas. Eu não leio só coisas da minha pesquisa. Eu não leio coisas só de solos. Eu tento buscar a leitura de várias outras coisas, de diversas outras áreas, porque só acrescenta na gente para o nosso conhecimento. Sim, é isso. O que faz um bom pesquisador, inclusive, é ele ser um bom leitor, né? Porque o pesquisador ele precisa estar o tempo todo procurando se... Será que isso aqui já não foi pesquisado? Sim. Será que já não falaram sobre isso? Será que já não olharam um pedacinho da... Às vezes não é nem a pesquisa toda, mas às vezes é um pedacinho da sua pesquisa, depende de uma leitura que você teve, um artigo de um outro colega, entendeu? Então, é isso, né? A pesquisa é olhar, observar... Além de ser curioso, ser humilde. Também é uma característica importante do pesquisador, né? A humildade de reconhecer que sua pesquisa tem pouca visibilidade, ou que você precisa de ajuda de outras áreas, ou que alguém já está com a pesquisa mais adiantada, de reconhecer a necessidade de agregar outras áreas do conhecimento à sua pesquisa também. Acho que a gente precisa popularizar mais isso e não restringir a pesquisa. Jack falou que uma pesquisa aí que ela achou que uma das palavras que definia a pesquisa era a inteligência. Para mim, a palavra que identifica a pesquisa seria curiosidade, sabe? A gente não precisa ser inteligente totalmente naquela área. A gente precisa ser curioso, a gente precisa ser esforçado, interessado. Com isso aí, a gente quer tudo. Verdade, gente. Então tá bom, obrigada pela participação de vocês mais uma vez, né? Foi muito bom revê-los, ainda que virtualmente, tá? Eu que agradeço, Jack, mesmo pelo convite, de coração. Vocês sabem, né? Gente, eu saí do segundo ano com a redação péssima. Cheguei no terceiro ano, encontrei esse anjo de mulher que mudou a minha forma de escrever redação. Mudou a minha forma de escrever redação, de perceber a redação, né?
E quando eu cheguei na academia, eu percebi ainda mais o quão importante é a gente saber escrever. A gente não precisa ser um escritor, a gente precisa saber escrever, a gente precisa saber trabalhar com a linguagem, né? Então, só gratidão a Jaque. Muito obrigada. Muito obrigada também, Jaque. A gente já vai fazer 20 anos de amizade, a gente se conhece desde o primeiro ano do ensino médio. Muito tempo, a gente já viveu muitas coisas boas, muitos desesperos, a gente aprontou muito também. Melhor parte. Enfim, eu só tenho a agradecer a você. É a melhor parte. Só tenho a agradecer a você